Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 3 de outubro. Nós começamos a edição de hoje anunciando que o Ministério Público de Mato Grosso foi considerado pelo Transparentômetro do Conselho Nacional do MP como o mais transparente do Brasil. E veja também, em Cuiabá, a Câmara Municipal é notificada para a redução de cargos comissionados. Colégio de Procuradores dá posse a 2 novos promotores de justiça substitutos. Curso Reeducação pelo Afeto chega à sua fase final. Em Colíder, Ministério Público ingressa com ação de execução contra o Estado e requer o bloqueio de cerca de 9 milhões de reais. E Ministério Público adere à campanha de arrecadação da Associação Mato Grossense Protetora dos Animais. Essas e outras notícias você confere agora no MPTV. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi avaliado pelo Transparentômetro do Conselho Nacional do Ministério Público como o mais transparente do Brasil. A colocação no ranking é resultado do trabalho realizado pela instituição na correta prestação de contas à sociedade. Transparência é a qualidade do que é transparente, que é evidente ou que se deixa transparecer. A noção de transparência também é utilizada em sentido figurado para fazer alusão à característica de uma pessoa ou organização que não oculta nada, que não tem nada a esconder. Uma organização transparente é aquela que torna pública a sua informação e permite ao cidadão acompanhar como o dinheiro público está sendo utilizado. O portal Transparência é um importante instrumento para o fortalecimento da democracia. Toda a ferramenta que vem com as informações claras, honestas, ela tem uma contribuição muito grande para a educação, para a vida em democracia. E foi justamente esta preocupação que rendeu ao Ministério Público de Mato Grosso o título de o mais transparente do Brasil. A avaliação tem como base a análise dos dados divulgados nos portais Transparência do MP relativo ao segundo trimestre deste ano. E isso significa que a nossa equipe, os nossos servidores, os membros, todos estão de parabéns, porque estamos no caminho certo. Isso significa modernização, vanguarda, sucesso de toda uma equipe, de todo um corpo de servidores e promotores e procuradores de justiça. Significa que tudo aquilo que é realizado na nossa instituição, ela é verdadeiramente voltada em prol da sociedade, em prol do fortalecimento da democracia. Todo o dinheiro público que entra nesta instituição, o povo mato-grossense sabe, tem certeza, aonde ele é empregado e muito bem canalizado. Significa que nós estamos trabalhando 100% para você, cidadão mato-grossense. 2 novos promotores de justiça substitutos passam a integrar o quadro do Ministério Público de Mato Grosso. A cerimônia de posse contou com a presença de familiares, autoridades e servidores da instituição. Eles são oriundos do último concurso do Ministério Público, homologado em maio do ano passado. Assumiram o cargo com o compromisso de contribuir para a atuação de um Ministério Público resolutivo, ágil e eficiente, capaz de antecipar problemas e encontrar soluções. A partir de agora, a instituição passa a contar com 247 membros, sendo 215 promotores e 32 procuradores de justiça. Na verdade, eu já venho como promotor de justiça no estado do Maranhão. É um estado onde as dificuldades, eu acredito até que sejam até maiores que aqui. Então, a experiência que eu tenho no Maranhão, porque apesar de ser um ano, mas foi um ano bem vivido, bem trabalhado, eu espero trazer para cá, para o nosso estado, né, ajudando as pessoas, a população que é tão sofrida, principalmente nesse nosso interior, num estado, né, o terceiro maior do país, né, onde as dificuldades eu sei que serão grandes, mas juntamente com os meus colegas, com os nossos membros da administração superior, né, que são exemplos para nós, eu espero desenvolver um grande trabalho.
O promotor de justiça, ele sempre tem que estar em contato com o cidadão. Então, assim, eu estou entrando agora na instituição, eu quero deixar claro que onde eu for trabalhar, as portas vão estar abertas, né, para o cidadão, para o que ele precisar, ele pode contar comigo. A nomeação dos 2 novos membros faz parte do programa estabelecido pela administração superior para o fortalecimento da instituição, principalmente no interior de Mato Grosso. É o fortalecimento da nossa proposta com o interior. Então nós precisamos que lá naquela cidade mais distante tenha um representante do Ministério Público defendendo a criança e adolescente, defendendo o meio ambiente, defendendo a cidadania como um todo, defendendo os sonhos, a esperança desse povo por dias melhores. A Defensoria Pública nasceu do Ministério Público, ela fazia parte do Ministério Público e hoje como uma instituição autônoma, mas esse laço, esse cordão umbilical não se rompeu. Então nós temos, né, e por dever com a sociedade, de unirmos esforços e quando chegam novos defensores públicos, novos promotores de justiça, a sociedade que é a grande vencedora. E o Ministério Público encaminhou notificação recomendatória à Câmara Municipal de Cuiabá, sugerindo a redução da quantidade de cargos comissionados, que passaria a ser igual ou de no máximo 2 vezes o número de cargos efetivos. No documento, o Ministério Público cobra definição em lei das atribuições de cada cargo comissionado com a justificativa da necessidade de sua existência e a quantidade de vagas disponíveis. Nos últimos 3 anos, a Câmara Municipal de Cuiabá aumentou em mais de 100% o número de cargos comissionados, que hoje é de 7 vezes maior do que o número de efetivos. Para se ter uma ideia, são 788 comissionados contra 99 efetivos. E veja no próximo bloco, em Colíder, Ministério Público ingressa com ação de execução contra o Estado e requer o bloqueio de cerca de 9 milhões de reais. E veja também, projeto Reeducando pelo Afeto chega à sua fase final. Não saia daí, o MPTV volta em instantes. Uma campanha do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Capacitar agentes de transformação social sobre temas constantes e desafiadores no âmbito escolar e no sistema de garantia de direitos da mulher em situação de violência, de crianças e adolescentes. Foi esse o objetivo do curso realizado pelas Promotorias de Justiça de Várzea Grande, que reuniu professores, coordenadores pedagógicos e conselheiros tutelares. O projeto foi dividido em 4 módulos e executado durante 2 meses com assuntos relacionados a modelos familiares, álcool, drogas, o impacto para as famílias, direitos e deveres dos pais, crianças e adolescentes, Lei Maria da Penha e espiritualidade, temáticas que, se trabalhadas com afeto no dia a dia, faz toda a diferença para uma mudança de conduta e atitudes, uma iniciativa que busca humanizar. As expectativas, a meu ver, foram atendidas, uma vez que tivemos ampla participação, os profissionais muito interessados, e em razão do interesse deles e também da filmagem dos módulos e agora com a produção de CD, nós acreditamos que eles conseguirão sim ser multiplicadores, porque eles podem ter no Ministério Público um ponto de apoio, até para ajudar na formulação de projetos na escola, tirar dúvidas, tendo em nós os parceiros que eles possam precisar no futuro. O último módulo foi apresentado com a realização de 3 palestras. Uma delas
Espiritualidade e Cidadania, com o teólogo Joelson Domingos. Falamos bastante sobre a responsabilidade de deixar um legado do que nós estamos fazendo com os nossos filhos, que tipo de ensinamento estamos deixando e tentar levar eles a entender que nós olhamos muito para os países de primeiro mundo e queríamos ter o que eles têm, mas não às vezes entendemos que a responsabilidade que precisamos tomar para ter o que eles têm. Já o presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso abordou a espiritualidade e as relações familiares saudáveis e enfatizou a necessidade do afeto. Educar é formar hábitos, reeducar é reformular hábitos. Daí vamos perceber as crianças que já nascem com determinadas tendências de forma positiva, objetiva, assertiva, e outras crianças que nascem com condutas que deixam a desejar. Portanto, aí entra a importância e a missão do pai, da mãe, dos professores e também daqueles que desempenham a figura de autoridade na vida da criança, de auxiliá-la como o jardineiro faz na confecção do jardim. Ele vai estar cuidando daquela planta ali e acolá, mas há aquela em que ele se detém um pouco mais. Às vezes nós ouvimos mães dizendo, mas por onde foi que eu errei? Se eu eduquei todos os meus filhos do mesmo jeito, aí é que nós erramos, porque cada um tem o seu jeito. Então nós estamos vivendo um momento da reeducação. E educar com afeto, acima de tudo, é o fundamental. Nós vamos perceber que Henri Pestalozzi, que em Verdun é o pai da pedagogia moderna, ele já dizia que educar é coisa do coração, como também disse Dom Bosco. Anteriormente, a educação se dava através, muitas vezes, do castigo. E nós vamos perceber que as pessoas que mais marcaram as nossas vidas foram pessoas que nos trataram com carinho e com afeto. Educar é coisa do coração. Os multiplicadores também puderam analisar a importância do acolhimento das crianças e adolescentes no atendimento. O que eu faço com essa primeira demanda quando chega até mim, de criança ou do adolescente? Qual que é o ouvido que eu dou, né? Qual que é o olhar que eu tenho, né? É um olhar estritamente técnico, é um olhar estritamente burocrático, ou eu estou atendendo pessoas, né? A gente tem um movimento muito interessante de que a gente passa a atender demandas e deixa de atender pessoas. E a proposta de uma escuta humanizada, de um acolhimento, ele veio a partir de algumas reformulações dentro da saúde, mas acabou se expandindo para diversas áreas das políticas públicas, que é justamente qual que é o posicionamento que eu tenho enquanto profissional na frente de outra pessoa que demanda de ajuda. Reeducação pelo afeto surgiu para sensibilizar principalmente os profissionais da educação sobre a importância da prevenção à violência doméstica. Na segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, Várzea Grande, somente no primeiro semestre deste ano, o Ministério Público Estadual ofereceu 241 denúncias relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Colíder, a Promotoria de Justiça ingressou com a ação de execução provisória para obrigar o Estado de Mato Grosso a cumprir determinação judicial referente à regularização do atendimento do Hospital Regional do município. Foi requerido o bloqueio de verbas destinadas à publicidade institucional no valor de aproximadamente 7 milhões e mais 2 milhões por descumprimento de decisão liminar. De acordo com o Ministério Público, no ano de 2014, por força de uma ação civil pública, houve decisão favorável da Justiça que obrigava o Estado de Mato Grosso a adquirir medicamentos e insumos necessários para regular o funcionamento do hospital e regularizar o atendimento ao público. Mas, embora houvesse a decisão, e mesmo com o Estado devidamente cientificado e intimado, nada foi feito. Na ação, entre outras medidas, o promotor de justiça Washington Borrelli requer que seja formada pelo consórcio intermunicipal comissão de fiscalização com compromisso de, no prazo de 30 dias, realizar auditoria no hospital, apontando a situação encontrada, bem como indicações de providências urgentes referentes a contratos em vigência e demais itens referentes ao aparelhamento da unidade de saúde. E agora vamos falar sobre uma boa iniciativa que está ocorrendo na sede das Promotorias de Justiça da capital. A Associação Mato Grossense Protetora de Animais, a APAN, está recebendo doações. Sem fins lucrativos, a entidade é mantida desde o ano de 1997, apenas com a ajuda de voluntários.
O local recebe animais vítimas de abandono ou maus tratos. Hoje, 57 animais estão aqui recebendo cuidados veterinários e medicação. Eles são abrigados e alimentados, até que uma família tenha interesse em adotar o bichinho. Eles chegam através de denúncias e, algumas vezes, resgate mesmo das pessoas que veem que estão em total abandono e maltrato, tá? Então, isso tudo vem sendo feito através de protetoras e pessoas que denunciam essas ações de maus tratos. Quem tiver interesse em colaborar, pode procurar os 2 postos de doações localizados no prédio das Promotorias de Justiça da capital. Há também uma lista com os produtos que a associação necessita. Além do Ministério Público, outros órgãos como o Tribunal de Contas e Secretaria de Segurança Pública estão participando da campanha. Durante a semana, outros assuntos também foram destaque em nosso portal de notícias. Confira. Justiça acata pedido do Ministério Público e obriga Estado a realizar tomografia em pacientes com câncer. Procuradores de Justiça da área criminal e assessores participam de treinamento sobre o processo judicial eletrônico. E em Cáceres, Ministério Público notifica hospitais para garantir atendimento odontológico a pacientes internados na UTI. Quer saber mais sobre estas e outras notícias? Entre no nosso portal pelo endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. O MPTV termina aqui. Tenham todos uma ótima semana e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá!